Pai, Mãe, Vida, Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles Tua verdadeira realidade. Sei que é Tua vontade que eu seja plenamente iluminado e que eu possa receber melhor a consciência de Tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que Tu me proteges e que me guardas em Seu perfeito amor. Sei que meu propósito final é Te expressar. Quando falo contigo, sei que Tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois Tu és a inteligência amorosa universal, que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou possível. Sei que quando Te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de Tua consciência para a Tua consciência divina, que quando eu escutar, Tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração mais e mais receptivos a Ti. Eu confio meu ser e minha vida aos Teus cuidados. Bom dia, Marcos. Bom dia, Cleusa. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos Pedro. Os ouvintes. Bom dia, o Wagner, que está lá na Está lá de escuta. Prontidão, né? A Stephanie. Então, bom dia a todos. Então, é como a gente fala, a gente nunca está sozinho, né, Cleusa? A gente depende de muita gente ao nosso redor para a gente conseguir chegar em algum lugar ou ser alguém nessa vida, né? Só que algumas pessoas esquecem isso, né? Sim, tem pessoas que são tão egoístas que acham que ele é o centro das atenções, né? Não, e acha que, assim, aquele status que ele tem, ele conseguiu sozinho. E, na verdade... muitos estiveram envolvidos, né? Para você construir um prédio, uma torre, como a gente fala, são vários... como que eu vou dizer? São como se fossem vários... instalaçõezinhas, né? Vários suportes, né? Para você conseguir erguer aquilo que parece uma coisa só, mas na verdade é feito de pequenas estruturas que segura aquele peso, né? São como um quebra-cabeça que cada um vai colocando seu pedacinho ali, né? Isso, para formar o todo. Então, aproveitando que você está falando do sentido da união, então também hoje eu quero abordar o assunto da dependência emocional. Porque eu tenho visto pessoas, verdadeiros obsessores de outra pessoa. Então isso é uma dependência emocional nefasta. Porque tanto prejudica a própria pessoa, como prejudica o outro também. O próprio desenvolvimento, né? Sim. E com isso, muitos casamentos, muitas relações, elas vão se destruindo por essa dependência emocional, né? Que a outra, aí acha que é amor. Então, o amor, ele liberta, ele não prende. Então, as pessoas confundem o amor com o apego e com a dependência. E, às vezes, a dependência é tão grande que aquela pessoa chega até ferir o outro, até matar, o que a gente está vendo, né? Então, assim, e por que será que as pessoas ficam tão dependentes? De onde vem essa carência, né? Na verdade... como você colocou, é uma carência. Então, assim, só que a nossa cultura, a nossa sociedade, você não pode mostrar fragilidade. Então, o que essas pessoas fazem? Elas disfarçam essa fragilidade numa agressividade. Então, ao invés de dizer para o outro, não vai embora porque eu preciso de você, o que a pessoa faz é o contrário. Ela vai atacar, falar, você... é uma pessoa inútil, você é uma pessoa má, não sei o quê. E daí para baixo, né? Porque daí geralmente a pessoa desce o tom. É que a pessoa que já foi muito ferida, já foi muito machucada, ao invés dela procurar cura para aquelas feridas que ela traz na alma, ela quer machucar o outro.
Então, ela sentiu aquela dor, ela sentiu que ela foi ferida, então ela também quer ferir o outro para mostrar para outra pessoa que ele também sofre. Mas não é dessa forma, né? Então, quando você tem uma pessoa que você ama ou pensa que ama, então a melhor forma de você conquistar o outro é reconhecendo o valor da outra pessoa, tendo ali um reconhecimento, um agradecimento, reconhecer o esforço da outra pessoa, a dedicação da outra pessoa. E ao contrário, a pessoa ainda critica, né? Normalmente é aquilo que a gente falou, e ainda ela ataca o outro, né? Porque acabei de atender uma pessoa que... Agora de manhã? Que passou por uma separação já há algum tempo. E é engraçado que isso, dentro da constelação, a gente vê as repetições, né? O pai dele fez a mesma coisa e ele também está fazendo. E a ex-esposa dele não se conforma, então acha que ele vai voltar para ela. E ele fica na dualidade. Então ele fica com a pessoa que ele está nova, mas com pensamento, porque a ex-mulher tratava ele como um filho. Então, assim, roupinha lavada, comidinha, casa limpinha, tudo que nem a mãe. Só que no papel de esposa, não. Não acontecia mais. Não. Então, agora... Na verdade, o que ele sente falta é da mãe. De uma cuidadora. Então, assim, ele fica nessa dualidade. Então, fica na saudade das comidinhas boas, da casa limpinha, da roupa organizada. Então, assim, eu fiquei observando a fala, né? Porque você vai observando a fala da pessoa. Então, ele não falou em nenhum momento, assim, eu amo a minha esposa, eu considero ela como mulher. Assim. Não, é tudo bem que ela fazia para ele no sentido de mãe. Todos os serviços que ela proporcionava, né? Sim. Então, e como esse daí tem muitos, né? Então, na verdade, ele não precisava de uma esposa, né? Ele precisava de uma mãe, governanta, né? De uma faxineira, né? Alguma coisa assim, né? Então, assim, e a gente vê muito este papel, né? Então, a dependência emocional, a dependência financeira, até a dependência religiosa, são coisas que destroem as pessoas. E tem até a dependência sexual, que a pessoa não gosta da outra, mas ela se prende sexualmente à outra, né? Sim, fica numa dependência, né? Que é uma relação que, assim, é só sexual. Acontece muito também. Aí, depois que termina a relação, já começa a brigar, né? Já quer jogar o outro pela janela. Então, assim, a gente vê todo tipo de relação, dependência. Então, as relações, hoje em dia, as relações humanas estão muito difíceis. Como você citou no começo também, essa falta de humildade, de reconhecer que a gente não caminha sozinho. Sempre nós vamos precisar da ajuda do outro em algum momento. Então, sempre nós estamos ali precisando de alguma coisa que o outro pode nos auxiliar, mesmo que seja uma palavra, né? Mas o egoísmo faz com que as pessoas não enxerguem isso. Ela vê só, ela acha que é ela que fez, ela que construiu, que isso, que o outro não fez nada. É aquilo que você falou, né? O reconhecimento. Você também tem que ter o reconhecimento do que você recebeu ao longo desse relacionamento, né? Sim. E uma outra coisa que eu venho notando nas pessoas que eu atendo, né? Porque eles são a maior escola. Então, a maior escola, o maior laboratório que a gente tem é o trabalhar com o outro. Porque ali você vê todo tipo de situação.
Então, aquela pessoa está mostrando para você. Então, dali você vai tirando as experiências. Eu atendi uma outra pessoa também, presa na culpa. Então, aí da onde vem essa culpa? E eu fui investigando pela tabela da terapia quântica? Pelo Hawkes aqui. Então, olha para você ver. A culpa, ela traz um nível de consciência muito baixo. Então, ela fica presa em 30. Olha o nível de felicidade dela. 100%. Então, a pessoa que se prende na culpa, então ela está... Que aí a culpa, a vingança também, né? Está aqui na tabelinha. E você vê, aí da onde vem essa culpa? Aí... Fui investigando, a mãe dela quase faleceu no parto dela. Então houve muito sofrimento e a mãe conta que ela quase morreu. É bastante comum isso, né? Fala assim, porque eu quase morri quando você nasceu. Então, já vai criando a culpa, né? Aí a criança, já no inconsciente dela, ela se sente culpada, porque para ela chegar aqui, então a mãe quase morreu. Então aquela culpa vai gerar na pessoa o quê? Um sentimento de não merecimento. Então a pessoa não se acha merecedora de ter uma vida financeira melhor, de ter um relacionamento mais saudável. Então quando que eu fui pendulando aí na escala Hawkes, e quando foi chegando ali, que ela estava presa nessa consciência, na culpa, e aí foi investigando, então ela foi buscando tudo isso. Então já deu uma grande abertura, porque que ela, nos relacionamentos, sempre fica à mercê do outro. Então sempre é a boazinha. Quando você vê uma pessoa muito boazinha, muito servil, querendo fazer tudo pelos outros, pode investigar que ela traz um sentimento de culpa com ela, porque ela se acha devedora, né? Então ela está sempre com aquele sentimento que está devendo algo para alguém. Então aí ela quer compensar, ela faz tudo para os outros, mas dentro dela ela não está feliz. Porque ela não está fazendo nada para ela, né? Não. E aí é onde cai nas relações, nessa dependência, né? Porque ela não se acha merecedora de ser feliz. Mas ela tem a obrigação de fazer o outro feliz, né? Então entra naquela espiral de fazer tudo pelo outro e só receber maus tratos ou patada. E aí ela continua insistindo nessa relação, né? Porque a dependência, principalmente a dependência emocional, ela vai ficar ali. Mas eu já me acostumei, ele é assim mesmo. Aí se acostuma com aquilo. Ou então né? Fala assim, ele faz isso, mas ele é bom para mim em outra área, não deixa faltar nada. Então assim, porque ela acostuma aquela dependência, acostuma aquela relação, né? A ser maltratada. Então isso daí é muito ruim para o crescimento evolutivo da pessoa, porque nessa escala aqui, você vê que a gente só começa a melhorar quando vai dar coragem para cima, né? Porque E aí vai aumentando a sensação de felicidade, né? Sim, porque quando você tem coragem, toma atitude, então você já vai ganhando uma potência, né? Então a sua consciência começa a mudar, começa a melhorar. Entendi. Então quer dizer, a pessoa tem que sair aquele comodismo mesmo, né? Aquela situação encruada, né? E é um círculo vicioso, né? Porque passa, é aquilo que eu falei, você vai repetindo. Então, aquilo que você vive, o que o teu pai viveu, você também vai repetir. O que a sua mãe viveu, você também vai repetir. E às vezes a pessoa não tem nem consciência que está repetindo a dor do outro, né?
No programa passado até teve 2 pessoas que você atendeu que falaram que o relacionamento que elas viviam era muito parecido com o que as mães delas tinham vivido, né? Sim. Então é uma coisa que a gente percebe que também acontece, né? Que talvez a pessoa, assim, sem querer perceber, né? Sem perceber, ela acaba repetindo aquele padrão. Sim. E outra coisa, assim, porque a gente vem na Terra para quê, né? Por quê? Então, nós viemos na Terra para se curar e aprender, por isso que a Terra é o hospital escola. E qual é a nossa primeira escola? É a família. A família. Quem são os nossos professores? Pai, mãe, avós, tios? O nosso social familiar. E tudo que a gente presencia naqueles relacionamentos, nós vamos construir os nossos relacionamentos baseado naquilo que a gente aprendeu. Porque foi a única coisa que você aprendeu. Então você cresce num ambiente que as pessoas gritam uma com as outras, que está sempre depreciando umas às outras, não reconhece valor, nunca fala assim, nossa, que legal que você fez isso, parabéns, não tem esse tipo de posição, a pessoa vai crescer como? Exatamente. Sim. Como os pais dela eram, né? E uma outra coisa, as crenças, né? Então, aí começam a surgir as crenças. Antes de eu falar das crenças, vamos passar os telefones? Então, se você quiser marcar um agendamento com a Cleusa online, o telefone é o 913 16 2396 e tem o 985 55 6364 para atendimento presencial. E temos também o telefone para marcar seu mapa astral, que é no 98578 2382. E também, assim, falando das crenças, uma das coisas que eu venho trabalhando bastante com a terapia quântica é isso, é libertar as pessoas das crenças, da desvalorização, do sentimento de não merecimento, depreciação. Então, uma das crenças que eu mais vejo, às vezes no atendimento que eu faço, são pessoas que dizem, por mais que eu tentasse me esforçar e agradar meus pais, eles nunca reconheciam. Então, tem um que falou assim, que um dia ele tirou uma nota boa, assim, na escola, chegou todo contente para mostrar para a mãe que tinha tirado nota boa. Aí a mãe falou assim, você não fez mais que a tua obrigação. Eu ia falar essa frase. Aí a pessoa disse que na hora assim já murchou dentro, que toda aquela alegria desapareceu. E isso é tão comum, Cleusa, porque eu já ouvi de tanta gente falar que isso era o que eles ouviam, né? Ou fazia alguma coisa bem feita, ou mostrava uma nota da escola, um trabalho da escola, né? E aí, geralmente os pais falavam isso. Você não fez mais que a sua obrigação. Você só estuda, você não faz nada, você tem que tirar nota boa. Então, isso aí, o que vai gerar na vida adulta? Dificuldade financeira. Então, aquela pessoa nunca vai se achar bom o suficiente, então só vai achar que é obrigação aquilo que ela faz. E a vida financeira não flui. E ela também não vai apreciar as conquistas dela, porque Sim. ela vai entender que aquilo é uma obrigação. E ela não vai ver o valor dela, né? Exatamente. Enxergar o quanto ela tem valor. Por isso que na numerologia eu faço questão de mostrar para as pessoas o lado luminoso dela. Então, porque Deus colocou seres luminosos aqui na Terra, para a gente passar por essa experiência de sombra e não permanecer nela, né? Então, nós viemos aqui imbuídos de luz, para que a gente possa enfrentar as sombras, porque é para isso que a gente veio, né? Para se curar. Então, nós temos que passar pela sombra para poder enxergar o valor que a gente tem. Enxergar, assim, o quanto nós somos seres divinos,
o quanto nós carregamos essa essência de luz. E muita gente não consegue ver, não consegue enxergar dentro dele. Por isso que o autoconhecimento é fundamental para que você enxergue. Então, no mapa numerológico, eu tenho uma estrela de 5 pontas, que simboliza a pessoa, e em cada ponta é como se tivesse um farol. E nós, aqui na Terra, também somos faróis, que é a mesma coisa. No mar, o navio, para ele não se perder, tem os faróis, não tem? Tem, para ele não bater na costa, né? Sim. Não errar o caminho. Então, nós também somos esses faróis. Porque é a mesma coisa, você pode ver, no meio de uma escuridão, se você acende um palito de fósforo, já melhora, hein? já todo mundo olha, né? Já melhora, você já enxerga alguma coisa. Então, nós temos que abrir esses faróis para que a gente possa também ajudar as pessoas a sair da escuridão. E dentro do mapa, Marcos, eu estava vendo outro dia que é assim, por exemplo, dentro nós somos as 12 casas, né? Como nós somos os 9 números também. Isso, a gente vai ter um pouquinho de cada ingrediente, né? Vamos dizer assim, né? Sim. Aí se você... O Áries é o que dá um impulso para negócio, é isso que eu estava vendo. Até eu falei, eu não entendo de astrologia, vou perguntar para o Marcos. Então, o Áries, ele vai falar muito sobre como você age, como você começa. Ele é o signo primeiro, então ele é um signo de liderança. As pessoas de Áries, geralmente, elas são impacientes, elas querem estar indo na frente, mas, por exemplo, no mapa você vai ver o regente de Áries, que é Marte. Então, se a pessoa tiver o Marte bem colocado no signo cardial, que seja Capricórnio, Áries mesmo, ou até Libra, essa pessoa ela tem um impulso de buscar as coisas mais fácil. Então, assim, ela não é uma pessoa assim que fica esperando a resposta do outro, né? Ela vai e faz. Agora, se ela está num signo que geralmente busca a resposta do outro, tipo Peixes, como se fosse Libra, por exemplo, mesmo, então já, ou mesmo Aquário, esse Marte já se torna mais enfraquecido, vamos dizer assim. Então ele vai depender muito da situação que o outro passa para ele tomar uma atitude. E dependendo da casa, ele não vai tomar atitude nenhuma. Porque... E diz que o ariano, ele é o contrário dele, é Libra. É o que ele tem que melhorar, né? Assim, o Áries está lá, na casinha dele, qual é o objetivo dele? Aprender com Libra, que é o signo oposto dele. Então, o que ele tem que aprender? A ser diplomático, a ouvir o outro, a entender o outro. Esse é o desafio de Áries. Então, para o ariano, você ouvir o outro é muito difícil. Geralmente, quem conhece alguns arianos, eles geralmente falam, mas não escutam. Eu convivo com um ariano e um libriano. Então, e os dois se confrontam. Só que aí o Libra, na verdade, você tem que buscar as características de Áries, porque Libra é muito indeciso, então ele tem que buscar a atitude de Áries, né? A decisão, tomar a frente das coisas, que às vezes o libriano fica esperando que alguém faça por ele. Então é interessante ver esses opostos, né? Porque, sim, é bem interessante. Porque eu vi o meu oposto é Peixes, né? Não, o seu oposto Peixes, então você vê que é a sensibilidade, é a confusão, é a intuição. E aí o virginiano, ele bota a ordem. E o virginiano é muito pé no chão, né? Ele não gosta de viajar, não gosta de viajar mentalmente, que eu digo, né? Então ele gosta de coisas práticas, ele não entende muitas coisas de Peixes, né? Que é o romantismo, aquele sonho, a fantasia. Isso para o virginiano é um pouco inútil. Então, o que ele tem que aprender, na verdade, é isso. É entender a sensibilidade do pisciano.
Eu falei assim, é legal estudar tudo isso. Eu falei assim, bem interessante. Porque aí a gente vai se vendo, né? Então, aonde você tem que equilibrar, porque se por exemplo, eu como virgem ficar muito rígida ali na ordem, eu perco a sensibilidade, né? E se eu vou muito pro peixes, aí eu perco também esse senso de ordem, né? Isso, o pé no chão, né? O Virgem é um signo de terra. E o meu telefone, que se alguém quiser mandar uma mensagem ou tirar alguma dúvida, é o 940-32-8391. Então, chegamos ao fim. Chegamos ao fim. Um grande abraço a todos. Obrigado, Pedro. E obrigado até quinta-feira, né? Até quinta-feira. E até a próxima quinta.